Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Cristina do canal História em Retalhos e nós estamos mais uma vez aqui para trazer uma videoaula super legal para vocês, viu? E se você é novo aqui no nosso canal, tá chegando agora, deixe seu like, acione aí o sininho das notificações para você não perder mais nada do nosso material, hein? A gente tem aqui aulas do ensino médio e do ensino fundamental. Então, vamos pro vídeo. Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de Sociologia, vamos falar sobre a socialização dos indivíduos. Isso aí! Como a gente não poderia começar a nossa aula sem falar sobre ele, vamos falar um pouco a respeito dessa música? Bem, essa música, gente, se chama... para não dizer que não falei das flores, mas também mais conhecida como Caminhando e Cantando, tá? Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Essa daí é uma das questões que nós vamos levantar na aula de hoje, tá? Então, essa música de Geraldo Vandré é da década de 1960 e contagiou jovens e adolescentes defendendo a ideia da busca por um mundo melhor. Traz aí um debate que faz parte dos estudos sociológicos desde quando a sociologia passou a ser entendida como uma ciência e uma disciplina acadêmica nas universidades europeias durante o século XIX. E qual é o X da questão? O X da questão é que o pensamento e a ação dos indivíduos que influenciam a sociedade. Será que é assim mesmo? Ou será que é o contrário? É a sociedade que influencia e determina o pensamento do comportamento de cada indivíduo? Isso aí, você, o seu comportamento. Será que você é influenciado pela sociedade? Ou é a sociedade quem lhe influencia? Pois é, um grande dilema e um dos grandes temas da sociologia a respeito desse comportamento humano diante da sociedade. A reflexão que nós vamos fazer a partir de agora é a reflexão sobre a socialização dos indivíduos. Isso aí. Vamos refletir sobre o conceito de industrialização no nosso vídeo. Vamos também falar sobre os tipos de socialização que existem. E ainda vamos falar sobre as diferenças nesse processo de socialização. Então, vamos curtir o nosso vídeo? Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, hein? Vamos lá! Então, gente, quando falamos em socialização dos indivíduos, estamos sugerindo que aquilo que nós somos é o resultado de um processo que aprendemos na convivência com outros seres humanos com base em valores, ideias, atitudes e fazeres comuns. Ou seja, seus sentimentos sobre uma criança, sua ideia sobre um assunto, seu tratamento de respeito aos idosos ou seu modo de vestir são aprendidos através do seu contato com as gerações anteriores. Você é consciente do que faz, sente e pensa na sua relação com as outras pessoas. Então, imaginemos uma situação. Ao nascer, a pessoa chega ao mundo que já está pronto e com o qual passa a ter uma relação de total estranheza. A criança vai sentir frio e calor, conforto, desconforto, vai sorrir, vai chorar, enfim, vai começar a se relacionar e conviver com o mundo externo. Nos primeiros meses de vida, vai aprender a conhecer seu corpo. Vai começar observando, tocando partes dele, seja se olhando no espelho. Nesse momento, ainda não se reconhece como um indivíduo, pois não domina os códigos sociais. Ele é o nenê, um ser genérico. Quando nasce uma criança, a vida dos adultos, dos pais, também muda completamente.
Suas preocupações cotidianas passam a ser compartilhadas com a existência dos filhos. Entretanto, dependendo de como a criança é fisicamente, podemos intuitivamente imaginar como ela poderá ser tratada pela família, pelos vizinhos ou pelos conhecidos. E qual é a expectativa destes também sobre os comportamentos e atitudes que devem tomar. Com o tempo, essa criança percebe que existem outras coisas a seu redor. Começa a perceber o berço, quando tem. Percebe o colchão, que pode ser também de terra batida, de cimento, de tábuas ou de mármore com tapetes. Começa a perceber os objetos que compõem o ambiente em que vive. Percebe que existem também pessoas. Pai, a mãe, os irmãos, tios e avós, com os quais ele vai ter que se relacionar. Percebe que há outros indivíduos com nomes. Um chama José, o outro Maurício, o outro Solange, a outra é Marina. E que são chamados também outros de amigos ou colegas. Passa então a diferenciar as pessoas da família das demais. À medida que cresce, vai descobrindo que há coisas que pode fazer e coisas que não pode fazer. Posteriormente, saberá também que isso é determinado pelas normas e os costumes da sociedade a qual ele pertence. Mas e se essa criança for do sexo feminino? Teremos, com o passar dos anos, vários rituais específicos, roupas bem características e comportamentos e atitudes que serão esperadas de uma menina, inclusive em relação ao seu desempenho profissional. Dependendo dos valores que receber dos adultos, pode ter um comportamento submisso, ou então um comportamento de disputa ou de igualdade perante os homens. Mas e se a criança for do sexo masculino? Esse agora é o mundo azul. Teremos outros rituais, roupas, comportamentos e atitudes também característicos. Nesse mundo azul, a criança vive numa sociedade, então, aonde começa a se perceber as cores. Pessoas de cores, de peles ou etnias distintas. Dependendo de como a maioria dessas sociedades pensa a criança sendo negra ou branca. Poderá também ser tratada de forma diferente, com privilégios ou não. Os olhares para a cor, para os cabelos, para o nariz ou para outros aspectos físicos poderão representar uma determinada visão de mundo, com as suas possíveis definições a respeito do caráter, da origem e da expectativa de um futuro de sucesso ou não. Mas e se a criança, sob os nossos cuidados, vive em uma sociedade, então, dividida em classes sociais? Ou seja, uma sociedade em que há pessoas que não compartilham a mesma condição econômica de acesso às riquezas produzidas pela sociedade e, o mais importante, em que a possibilidade de ascensão social é muito restrita. Essa criança, para ter sucesso, dependerá e muito da condição econômica e possibilidade de acesso a esses bens. Mas temos ainda muitas outras coisas que influenciam. Podemos imaginar mais coisas, como por exemplo, e se a criança tiver
alguma necessidade educacional especial. E se as suas referências de vida, valores, moralidade, ética, o jeito de se comportar, se isso tudo for influenciada por nós, forem muito diferentes e até contrapostas aos futuros coleguinhas que você lá adiante vai encontrar na escola na mesma idade. E se a sua religião também não for aquela da maioria das pessoas, mas for outra, com costumes, rituais entendidos como estranhos ou repulsivos? E se o seu jeito de falar, aquele sotaque, aquela coisinha diferente, soar esquisito para os seus coleguinhas? São tantos os sis que fica difícil a gente entender como funciona esse processo de socialização, não é? Entender a sociedade em que vivemos significa saber que há muitas diferenças no cotidiano das pessoas e que é preciso prestar atenção nelas. É muito diferente nascer e viver numa favela, num bairro rico, num condomínio fechado ou numa área do sertão nordestino exposta a longos períodos de seca. Essas desigualdades, elas promovem formas diferentes de socialização. Quando nós tratamos dessas diferenças, temos ainda que relacioná-las ao contexto histórico. Isso mesmo. Vamos pensar agora também no passado. A socialização dos dias atuais é diferente àquela que acontecia nos anos de 1950. Naquela época, a maioria da população vivia na zona rural e em pequenas cidades. As escolas eram pequenas e tinham poucos alunos. A televisão estava iniciando no Brasil e seus programas eram vistos por pouquíssimas pessoas. Também não havia internet e a telefonia era precária. Ouvir rádio era a principal forma de tomar conhecimento, saber as notícias daquilo que acontecia em outros lugares, em outros países e no mundo afora. As pessoas, elas relacionavam-se quase somente como as que viviam próxima e estabeleciam fortes laços de solidariedade entre si. Era aquele bate-papo de comadre. Escrever cartas também era muito comum, pois constituía a forma mais prática de se comunicar à distância. Nossa, foram tantas as diferenças e os contornos que a vida foi dando para a nossa sociedade hoje, que a gente até se perde. E já que estávamos falando aí sobre as épocas diferentes, é importante a gente lembrar que no decorrer da segunda metade do século XX, os avanços tecnológicos nos setores de comunicação e informação tiveram um aumento da produção industrial e do consumo, além do crescimento da população urbana, que também desencadeou grandes transformações no mundo inteiro. Em alguns casos, alterações econômicas e políticas foram provocando a deteriorização das condições de vida e organização social, gerando situações verdadeiramente calamitosas. Em vários países do continente africano, milhares de pessoas morreram de fome ou se destruíram em guerras internas, e isso continua acontecendo até hoje. Na antiga Iugoslávia, por exemplo, no continente europeu, grupos étnicos entraram em conflitos que mesclavam questões políticas, econômicas e até culturais, e apoiados ou não por outros países, enfrentaram-se durante muitos anos numa guerra civil.
nascer e viver nessas condições é completamente diferente de viver no mesmo local, com paz e tranquilidade. É difícil. É difícil a gente pensar que, de certa forma, também estamos contribuindo para que isso tudo aconteça. A socialização das crianças em guerra permanente, quando conseguem sobreviver, é claro, é afetada profundamente. Qual é a expectativa de uma criança que nasce em uma condição como essa, pensar e acreditar que seu futuro vai ser como nos seus sonhos? Já são tantas coisas que a gente até se perde. Enfim, o que podemos então observar é que nós somos socializados de acordo com o nosso ambiente social. É isso mesmo. Nós temos vários tipos aí de socialização. A primeira fase da socialização é chamada socialização primária, ou seja, aquela que acontece nas famílias cada vez mais. No entanto, na medida em que o pai e a mãe trabalham fora, a socialização primária pode ocorrer também nas creches, onde nós, quando crianças, passamos a maior parte do dia. Lógico, aqueles que vão para as creches logo cedo. Quando ingressamos nos anos iniciais do ensino fundamental, ou quando tomamos contato com outros ambientes fora de nossa família, através de colegas de rua, grupos de jovens, ou quando vemos TV. Acontece aí um outro tipo de socialização, que é chamada de socialização secundária. Mas se nós temos algo que a gente pode afirmar com certeza, é que, de fato, tudo começa na família. Mesmo considerando essas diferenças e outras tantas que podíamos mencionar, há normalmente um processo de socialização formal. Isso mesmo, conduzido por instituições, como é o caso da escola e da religião. E um processo mais informal e abrangente que vai acontecendo inicialmente na família. Tem também a participação da vizinhança e de grupos de amigos, pela exposição dos meios de comunicação, que também vai nos formando. O ponto de partida é a família. É nesse espaço privado que acontecem as relações de intimidade e de afeto, que geralmente podemos encontrar em algumas compreensões e até refúgios para completarmos as nossas vidas. Lógico que toda família também temos os conflitos. Isso nos ajuda a crescer. É também na família que nós temos um espaço para aprender a obedecer às regras de convivência e a lidar com a diferença e com a diversidade. Os espaços públicos de socialização também são vários. Todos os lugares que nós frequentamos são espaços públicos de socialização. Neles, as relações são diferentes, pois convivemos com pessoas que muitas vezes nem conhecemos, nem sabemos o seu nome. Nos espaços públicos, não podemos ver muitas das coisas que em casa são permitidas. Então, precisamos observar as normas e regras próprias em cada situação. Como é que você vai se comportar em casa? É da mesma forma que você se comporta em casa, será que você se comporta também nos espaços públicos? Bom, nos locais de culto religioso, por exemplo, devemos fazer silêncio. Na escola, onde ocorre a chamada educação formal, precisamos ser pontuais.
nos horários de entrada e de saída, além de ter várias outras regras e assim por diante. Há, entretanto, agentes de socialização presentes tanto nos espaços privados como também nos espaços públicos. Esses agentes de socialização de que nós estamos falando são os meios de comunicação. Isso mesmo. É o cinema, é a televisão, o rádio, os jornais, as revistas e todos os aparelhos eletrônicos, conectados à internet ou não. Esses meios de comunicação, eles são muitas vezes considerados mais eficazes e persuasivos. Antigamente, se falava muito a respeito dos meios de comunicação que estavam atrapalhando a convivência entre as famílias. Agora, vivendo em tempos de pandemia, a gente se pergunta como seria também sem esses meios de comunicação. O fato é que os dois tipos de socialização, a socialização primária e a socialização secundária, elas condicionam as nossas relações com os outros indivíduos. E dependendo da forma, dependendo do ambiente social e da educação que nós recebemos dentro da nossa família, a família que nos adotou ou que muitas vezes nos abandonou, temos então uma série de papéis sociais. O que é um papel social? Um papel social é um comportamento esperado de um indivíduo que ocupa uma determinada posição na sociedade. Então quer dizer que cada um de nós não tem liberdade ou margem de manobra para adotar um certo papel social? A resposta para essa questão foi e continua sendo um dos grandes debates dos teóricos da sociologia até hoje. Como você, então, adota o seu papel social? O que faz com que você escolha este papel? Bem, como nós dissemos nas aulas anteriores, a imaginação sociológica significa perceber a conexão entre as histórias pessoais e as estruturas das sociedades. Precisamos estar atentos, olhando tudo que está à nossa volta. Se as estruturas sociais elas são padrões estáveis de relações entre os indivíduos, então, como avaliar que os indivíduos não têm livres escolhas ou margens de manobra? Como é que nós vamos então fugir dessas escolhas? Veremos nas próximas videoaulas 3 autores que deram respostas diferentes a essa mesma questão, mas que no fundo contribuíram para que a sociologia se consolidasse como ciência, pois esses 3 pesquisadores elaboraram teorias que procuraram explicar a visão social e que também nos dizem como e por que determinados fatos se relacionam. Então fica a dica. Nas próximas aulas vamos estudar um pouco mais sobre as teorias de Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber. E a gente vai ficando por aqui. O canal História em Retalhos vai se despedindo de vocês, mas peço que vocês não deixem aí de curtir o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para que você não perca mais nada do que vai rolar por aqui, tá? Um beijinho para vocês, fiquem com Deus e não se esqueçam, se for sair, usem máscara, viu gente? Tchau, tchau!